Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva e youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um Lotecando sequer. Além disso, você deixa o seu like e, claro, deixa o seu comentário. Você também pode nos acompanhar e interagir pelo Facebook Rádio AE. Lá no Facebook você procura o Rádio AE e vai nos encontrar e, claro, vai seguir a nossa fanpage. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Antena Esportiva, disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é levinho. E você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Deixa eu te dar uma dica. Aposte na Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil. Para você jogar na Bet Nacional é muito simples. É só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e você vai se cadastrar lá no site usando o código BEAntena, código que também está no seu vídeo, para você que está no YouTube e também no nosso Facebook, tá certo? Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou! O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Recado dado, então deixa eu mandar um abraço pra galera que participou do Lotecando da última segunda-feira. A Elisângela Félix da Silva, o Gigio Tricolor, que é nosso ouvinte assíduo, o Thiago Silva, dizendo que fez 7 pontos no concurso do final de semana passado, mas não desista, hein, Thiago? Realmente o Brasileirão é difícil, mas não desista, rumo aos 14. E o Eduardo Andrade, que sempre diz que o nosso canal no YouTube é top e show de bola. Muito bem, vamos então falar sobre o concurso deste final de semana. Concurso 991, ainda não tem a estimativa de prêmio, já que as loterias Caixa ainda não divulgaram. Então, quando tiver a estimativa de premiação, você vai ficar sabendo através do título do vídeo do YouTube e também do Facebook. Este final de semana vamos ter vários jogos pelo Brasileirão Séries A e B e também pela reta final de La Liga, o campeonato espanhol.
Então, vamos aí informar a grade de programação para você. Daqui a pouco a gente analisa todos esses jogos. Jogo 1, Flamengo e Botafogo. Jogo 2, Atlético Mineiro e América Mineiro. Jogo 3, Operário Ferroviário e Criciúma. Jogo 4, Atlético e Ceará. Jogo 5, Vigia Real e Sevilha. Jogo 6, Atlético Goianiense e Goiás. Jogo 7, Palmeiras e Fluminense. Jogo 8, Cruzeiro e Grêmio. Jogo 9, Guarani e Ponte Preta. Jogo 10, Atlético de Madrid e Real Madrid. Jogo 11, Red Bull Bragantino e Corinthians. Jogo 12, Santos e Cuiabá. Jogo 13, Ceará e São Paulo. E jogo 14, Juventude e Internacional. Então, vamos analisar todos esses 14 jogos, para você que se liga no Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Vamos então começar as nossas análises pelo jogo 1. Jogo 1 que vai aparecer na sua tela é o clássico da rivalidade entre Flamengo e Botafogo. Domingo, 11 da manhã, no Estádio Nacional Mané Garrincha, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Flamengo é o 12º colocado com 5 pontos ganhos e o Botafogo está logo atrás com a mesma pontuação. As duas equipes têm a mesma campanha. No jogo passado do Brasileirão Série A, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético por 1-0 fora de casa, enquanto o Botafogo empatou com o Juventude em 1-1, jogando no Estádio Olímpico Newton Santos. O Fogão folgou este meio de semana, não teve compromissos no meio de semana, diferente do Flamengo, que foi até a Argentina e empatou em 2-2 com o Tajeres pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo português Paulo Souza conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Botafogo do também português Luiz Castro conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas notem que o Flamengo vem de uma série invicta de 3 jogos e o Botafogo está a 4 jogos sem conhecer a derrota. Como mandante nesta temporada, o Flamengo tem 70% de aproveitamento. 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, enquanto o Botafogo, como visitante, tem 55% de aproveitamento, com 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as probabilidades, 39% de chances de vitória para o Flamengo, 42% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o Botafogo. Vamos a mais dicas. O Flamengo sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 24 jogos pelo Brasileirão Série A, isso contando com partidas da temporada passada. Além disso, o rubro-negro venceu 8 dos últimos 10 clássicos contra o Botafogo. Já o Botafogo defende uma invencibilidade de 5 jogos como visitante por todas as competições, incluindo Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Além disso, o Fogão acumula um jejum de 8 clássicos sem vitória sobre o Flamengo. Jogo 2, Atlético Mineiro e América Mineiro. Sábado, 4h30 da tarde na Arena Independência, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Galo é o terceiro colocado com 8 pontos e o Coelho é o 10º com 6 pontos. Na rodada do último final de semana do Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro empatou fora de casa com o Goiás em 2-2, enquanto o América venceu o Atlético em casa pelo placar de 1-0. As duas equipes se enfrentaram neste meio de semana pela Taça Libertadores da América e o Atlético Mineiro levou a melhor 2-1 na Arena Independência. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico turco Mohamed conseguiu 2 vitórias e 3 empates. O Atlético Mineiro vem de uma sequência invicta de pelo menos 5 jogos. Enquanto o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Atlético Mineiro tem um dos melhores aproveitamentos do país, com 83%. 12 jogos, 9 vitórias e 3 empates. O Galo ainda não perdeu jogando em casa, enquanto o América Mineiro, como visitante, tem 42% de aproveitamento.
12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 31% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos saber então por que o Galo é favorito. O Atlético defende uma invencibilidade de 20 jogos como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 19 jogos por todas as competições. Já o América Mineiro venceu apenas um dos últimos 7 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Coelho acumula um jejum de 21 jogos sem vitória em clássicos contra o Atlético Mineiro, contando com o jogo realizado na última terça-feira pela Libertadores da América. Jogo 3, Operário Ferroviário e Criciúma. Sábado, 4h30 da tarde, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, pela rodada 6 do Brasileirão Série B. O Operário Ferroviário é o 15º com 5 pontos e o Criciúma é o 11º com 6 pontos ganhos. Na rodada passada, o Operário empatou com o Sampaio Correia, fora de casa em 1-1, e o Criciúma, pelo mesmo placar, conseguiu aí pontuar sobre o CSA lá em Alagoas. Nos últimos 5 jogos, o Fantasma conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Operário Ferroviário vem de um jejum de 3 jogos seguidos sem vitória. Já o jejum do Criciúma é maior, 4 jogos consecutivos sem vencer. Mas nos últimos 5 foi uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Operário Ferroviário tem 70% de aproveitamento. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Enquanto o Criciúma, como visitante, fez 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas, com 17% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 38% de chances de vitória para o Operário contra 41% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Criciúma. O Operário Ferroviário sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, o time paranaense venceu todos os 2 duelos como mandante contra o Criciúma na história do confronto. Já o Tigre catarinense venceu apenas 1 partida nesta temporada e o Criciúma jamais venceu o Operário Ferroviário na história do duelo. Jogo 4, Atlético e Ceará. Sábado, 8h30 da noite, na Arena da Baixada, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 16º com 3 pontos e o Ceará está logo à frente na 15ª posição com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Atlético perdeu para o América Mineiro pelo placar de 1-0 fora de casa e o Ceará perdeu em casa para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0. No meio de semana, pelas competições continentais, o Atlético foi goleado pelo The Strongest lá na Bolívia pelo placar de 5-0, resultado que acabou culminando com a demissão do técnico Fábio Carille, e o Ceará bateu o La Guaira da Venezuela por 3-0 na Arena Castelão pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 1 vitória e 4 derrotas. O Atlético vem de 4 derrotas nos últimos 4 jogos, enquanto o Vozão, do técnico Dorival Júnior, conseguiu nos últimos 5 jogos 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Atlético conseguiu 61% de aproveitamento. 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o Ceará, na condição de visitante, conseguiu 83% de aproveitamento. 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Atlético, 43% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Ceará. Isso porque o Atlético venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos
no Brasileirão Série A. E o Atlético jamais foi derrotado como mandante contra o Ceará. Já o Vozão venceu apenas 2 dos últimos 20 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A e acumula 6 vitórias nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 5, Villarreal e Sevilha. Domingo, 11h15 da manhã, no horário de Brasília, no estádio de La Cerâmica, pela rodada 35 de La Liga, o campeonato espanhol. O Villarreal é o 7º com 52 pontos e o Sevilha é o 3º com 64. O submarino amarelo está fora das vagas para as competições europeias e o Sevilha está dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Na rodada passada, o Villarreal perdeu para o Alavés por 2-1 fora de casa e o Sevilha em casa empatou com o Cádiz em 1-1. O time da Andaluzia folgou no meio de semana, já o Villarreal jogou pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Foi derrotado pelo Liverpool por 3-2 e se despediu do sonho de disputar pela primeira vez a final da maior competição europeia de clubes. Nos últimos 5 jogos, o Villarreal conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Villarreal vem de 3 jogos apenas com derrota, enquanto o Sevilha, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Villarreal fez 23 jogos, com 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, 58% de aproveitamento, enquanto o Sevilha, como visitante, conseguiu 48% de aproveitamento, 23 jogos, 7 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. As probabilidades indicam um certo equilíbrio. 30% de chances de vitória para o Villarreal, 38% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Sevilha. Isso porque o Villarreal defende uma invencibilidade de 10 jogos como mandante por La Liga. Além disso, o submarino amarelo venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Sevilha. Já o Sevilha sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 27 jogos por La Liga e venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos como visitante por La Liga. Jogo 6, Atlético Goianiense e Goiás, mais um clássico nesta programação da Loteca. Domingo, 4 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 17º com 3 pontos e o Goiás é o 18º com 2 pontos ganhos. Na rodada passada, o Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Cuiabá fora de casa, enquanto o Goiás foi aí recebido, na verdade o Goiás em casa empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. O Esmeraldino não jogou neste meio de semana, diferentemente do arquirrival, que entrou em campo pela Copa Sul-Americana e em casa bateu o Defensa e Justiça por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Goiás, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 empates e 3 derrotas. 2 empates e 3 derrotas, o Goiás vem de um longo jejum de vitórias. Como mandante nesta temporada, o Atlético Goianiense conseguiu 67% de aproveitamento. 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Enquanto o Goiás, como visitante, em 11 jogos, conseguiu 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 54% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 32% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 49% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o Goiás. Isso porque o Atlético Goianiense defende uma invencibilidade de 10 jogos como mandante por todas as competições e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos como mandante por todas as competições. O Goiás, por sua vez, acumula 3 derrotas
nos últimos 3 jogos como visitante por todas as competições e, além disso, venceu 2 dos últimos 10 clássicos contra o Atlético Goianiense. Jogo 7, Palmeiras e Fluminense, domingo 4 da tarde no Allianz Parque, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o 11º com 5 pontos e o Fluminense é o 14º com 4 pontos. Na rodada passada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Corinthians por 3-0 e o Fluminense foi derrotado pelo Coritiba fora de casa pelo placar de 3-2. Pelas competições continentais, neste meio de semana, o Palmeiras viajou até Sucre, na Bolívia, e goleou o Independiente Petroleiro por 5-0. Já o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, conseguiu uma vitória diante do Júnior Barranquilla da Colômbia por 2-1 no Maracanã. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Fluminense do agora técnico Fernando Diniz conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento do país, 92%, 13 jogos, 12 vitórias e apenas 1 derrota, enquanto o Fluminense como visitante conseguiu 69% de aproveitamento, em 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Palmeiras, 31% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Fluminense. Isso porque o Palmeiras sofreu apenas 1 derrota nos últimos 8 jogos pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Verdão acumula 8 vitórias nos últimos 8 duelos como mandante contra o Fluminense. Já o Fluminense venceu 6 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições e o Tricolor venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras. Muito bem, pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 991 da Loteca neste final de semana. Não saia daí porque o recado é bem rapidinho. Não marque bobeira! Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Eu falei que era rapidinho, já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva para analisar os jogos de 8 a 14 do concurso 991 da Loteca, faltando 9 concursos para chegar à Loteca 1000, o que é uma marca bastante expressiva. Então vamos para o jogo 8, Cruzeiro e Grêmio, duelo de Série A na Série B, domingo 4 da tarde na Arena Independência, pela rodada 6 da segundona. A Raposa é a terceira colocada com 10 pontos e o Tricolor Gaúcho é o segundo, também com 10 pontos ganhos, as duas equipes rigorosamente com a mesma campanha. Na rodada passada, as duas equipes venceram por 2-0. O Cruzeiro bateu a Chapecoense fora de casa e o Grêmio recebeu o CRB. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico uruguaio Paulo Pesolano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Grêmio do Roger Machado conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que o Grêmio vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. O Cruzeiro vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante nesta temporada, o Cruzeiro tem a marca de 81% de aproveitamento, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Grêmio, como visitante, conseguiu 50% de aproveitamento até agora, 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Cruzeiro, 38% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Grêmio. Vamos saber o porquê deste equilíbrio. O Cruzeiro
defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, acumula um jejum de 4 jogos sem vitória em duelos contra o Grêmio. Já o Grêmio defende uma invencibilidade de 4 jogos como visitante por todas as competições e venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Cruzeiro. Jogo 9. Mais um clássico, desta vez envolvendo Guarani e Ponte Preta. Domingo, 4 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 6 do Brasileirão Série B. Vamos saber o que a gente analisou para este derby campineiro. O Guarani é o 16º com 5 pontos e a Ponte Preta é a 8ª com 7 pontos ganhos. Na rodada passada, o Bugre empatou com o Náutico fora de casa em 1-1, enquanto a Macaca recebeu o Brusque no Moisés Lucarelli e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Guarani conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a Ponte vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Guarani tem 55% de aproveitamento. 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto a Ponte Preta, como visitante, tem um dos piores aproveitamentos das 2 séries principais do futebol brasileiro, 15% apenas. 9 jogos, 1 vitória, 1 empate e 7 derrotas. Não à toa, a Ponte Preta foi rebaixada para a Série A2 do Paulistão. De acordo com as probabilidades, 37% de chances de vitória para o Guarani, 35% de chances de empate e 28% de chances de vitória para a Ponte Preta. As dicas são as seguintes. O Guarani defende uma invencibilidade de 4 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Bugre defende uma invencibilidade de 5 clássicos, atuando em casa diante da Ponte Preta. Já a Ponte acumula um jejum de 6 jogos sem vitória como visitante por todas as competições e a Macaca venceu apenas 4 dos últimos 10 clássicos contra o Guarani. Jogo 10, mais um jogo envolvendo 2 equipes da mesma cidade, Atlético de Madrid e Real Madrid. Domingo, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Wanda Metropolitano, pela rodada 35 de La Liga, o campeonato espanhol. Um jogo que já está dando o que falar, porque o Real Madrid conquistou o título na rodada passada e, como tradição na Espanha, as equipes que conquistam o título são recebidas por um corredor do time que vai receber, ou o time campeão, no caso. Só que o Atlético de Madrid recusou a fazer essa tradição. Já disse nas redes sociais que não vai fazer o corredor para o arquirrival. Dito isso, vamos então à análise. O Atlético de Madrid é o 4º colocado com 61 pontos e o Real Madrid é o líder já campeão com 81 pontos. Real Madrid já garantido na próxima Liga dos Campeões da Europa. O Atlético de Madrid na última posição entre as equipes que garantem vaga na principal competição de clubes da Europa. Na rodada passada, os colchoneiros perderam para o Athletic Bilbao por 2-0 fora de casa e o Real Madrid goleou o Espanhol em casa pelo placar de 4-0. O Atlético de Madrid não atuou no meio de semana, já o Real Madrid conseguiu uma classificação espetacular para cima do Manchester City. O time inglês estava vencendo por 1-0 até o finalzinho do jogo, aí o Real Madrid conseguiu virar no tempo normal. Resultado de 2-1 que levou o jogo para prorrogação e aí o Real Madrid no tempo extra conseguiu o gol da classificação. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid do técnico Diego Cholo Simeone conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Real Madrid do italiano Carlo Ancelotti conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Atlético conseguiu 58% de aproveitamento, 23 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Enquanto o Real Madrid
tem 72% de aproveitamento como visitante. 27 jogos, 18 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Atlético de Madrid, 32% de chances de empate e 44% de chances de vitória para o Real. Isso porque o Atlético de Madrid defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o time colchoneiro venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos como mandante contra o Real Madrid. Já o Real acumulou 5 vitórias nos últimos 5 jogos por La Liga e defende uma invencibilidade de 11 clássicos contra o Atlético de Madrid. Jogo 11, Red Bull Bragantino e Corinthians. Domingo, 6 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Toro Louco é o vice-líder do Brasileirão Série A com 8 pontos e o Corinthians é o líder com 9 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, as duas equipes venceram pelo placar de 1-0. O Red Bull Bragantino foi até Fortaleza e derrotou o Ceará, e o Corinthians recebeu o Fortaleza na Neoquímica Arena. Pelas competições continentais, mais precisamente a Taça Libertadores da América, o Corinthians empatou com o Deportivo Cali na Colômbia pelo placar de 0-0. Já o Red Bull Bragantino recebe o Vélez Sarsfield nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Corinthians do português Vitor Pereira conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Red Bull Bragantino tem um dos melhores aproveitamentos do país, 87%. 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu jogando em casa em 2022. Já o Corinthians, como visitante, tem 42% de aproveitamento. 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 41% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Corinthians. Isso porque o Red Bull Bragantino sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos como mandante pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Red Bull Bragantino jamais venceu como mandante o Corinthians. Já o Corinthians venceu apenas 1 dos últimos 11 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A. Além disso, venceu apenas 2 dos últimos 7 duelos contra o Red Bull Bragantino. Só para salientar, o Red Bull Bragantino jamais venceu como mandante o Corinthians desde que a Red Bull, comprou o Clube Atlético Bragantino. Então, o Red Bull ainda está devendo uma vitória sobre o Corinthians em Bragança Paulista, já com o nome de Red Bull Bragantino. Jogo 12, Santos e Cuiabá. Domingo, 6 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Santos é o 6º colocado com 7 pontos e o Cuiabá é o 7º também com 7 pontos, duas equipes com a campanha rigorosamente igual. Na rodada passada, o Peixe perdeu para o São Paulo por 2-1 no Morumbi, enquanto o Cuiabá empatou com o Atlético Goianiense em 1-1, jogando na Arena Pantanal. Pela Copa Sul-Americana, o Santos vai jogar ainda nesta quinta-feira contra a Universidade Católica do Equador. Já o Cuiabá foi derrotado pelo Racing da Argentina por 2-1 e se despediu de qualquer chance de classificação para o mata-mata da Sula. Nos últimos 5 jogos, o Santos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Auriverde Pantaneiro conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Santos conseguiu 63% de aproveitamento, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Cuiabá, como visitante, tem 67% de aproveitamento, 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas.
As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Santos, 48% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Cuiabá. Isso porque o Santos acumula 4 vitórias nos últimos 4 jogos como mandante por todas as competições, ou seja, 100% de aproveitamento nos últimos 4 jogos em casa. Além disso, o Peixe defende uma invencibilidade de 6 jogos como mandante por todas as competições. Já o Cuiabá venceu apenas 2 dos últimos 11 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A. No entanto, jamais foi derrotado pelo Santos na história do duelo. Uma vitória do Cuiabá e um empate. Jogo 13, Fortaleza e São Paulo. Domingo, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o último colocado com 0 pontos e o tricolor paulista é o quinto com 7 pontos. Na rodada passada, as duas equipes tiveram desempenhos diferentes. O Fortaleza foi até a Neoquímica Arena e perdeu para o Corinthians por 1-0, enquanto o São Paulo recebeu o Santos no Morumbi e venceu pelo placar de 2-1. As duas equipes ainda entram em campo nesta quinta-feira pelas competições continentais. O Fortaleza recebe o River Plate da Argentina pela Taça Libertadores da América, enquanto o São Paulo vai até o Chile visitar o Everton pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o time do técnico Rogério Ceni vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O São Paulo vem de 4 jogos sem derrota, portanto 2 empates e 2 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante nesta temporada, o Fortaleza tem 81% de aproveitamento, 14 jogos, 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o São Paulo, como visitante, conseguiu 54% de aproveitamento, 13 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Fortaleza, 24% de chances de empate e 46% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos saber o porquê deste leve favoritismo para o time visitante, para o time da coluna 2. O Fortaleza venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Além disso, o tricolor cearense venceu apenas 3 dos últimos 8 duelos como mandante contra o São Paulo. Sofreu apenas 3 derrotas, melhor dizendo. O São Paulo venceu apenas 1 dos últimos 12 jogos como visitante por todas as competições e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 14, Juventude e Internacional, mais um clássico este domingo às 7 da noite no Alfredo Jaconi pela rodada 5 do Brasileirão Série A. Pode até ser que Juventude e Inter não seja um clássico, mas é um duelo envolvendo 2 equipes do mesmo estado. O Juventude é o 19º colocado com 2 pontos e o Internacional é o 8º com 7 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, o Papo foi até o Rio de Janeiro e empatou em 1-1 com o Botafogo, enquanto o Colorado empatou sem gols em casa com o Avaí. O Juventude descansa neste meio de semana, enquanto o Internacional vai até o Paraguai visitar o Guairenha nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, Juventude não conseguiu vencer. Foram 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Internacional vem de 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, de um lado o Juventude que não conseguiu vencer nos últimos 5 jogos, do outro o Internacional que está invicto a pelo menos 5 jogos. Como mandante nesta temporada, o Juventude tem 41% de aproveitamento, 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, enquanto o Internacional como visitante tem 50% de aproveitamento, 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Juventude, 29% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Internacional. Vamos saber o porquê. O Juventude sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o time da Serra Gaúcha venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Internacional. Já o Colorado venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A. No entanto, acumulou 4 derrotas nos últimos 4 duelos como visitante contra o Juventude pelo Brasileirão Série A. Muito bem, vamos então passar novamente a programação do concurso 991 da Loteca, que vai ocorrer neste final de semana. Jogo 1, Flamengo e Botafogo. Jogo 2, Atlético Mineiro e América Mineiro. Jogo 3, Operário Ferroviário e Criciúma. Jogo 4, Atlético e Ceará. Jogo 5, Villarreal e Sevilha. Jogo 6, Atlético Goianiense e Goiás. Jogo 7, Palmeiras e Fluminense. Jogo 8, Cruzeiro e Grêmio. Jogo 9, Guarani e Ponte Preta. Jogo 10, Atlético de Madrid e Real Madrid. Jogo 11, Red Bull Bragantino e Corinthians. Jogo 12, Santos e Cuiabá. Jogo 13, Fortaleza e São Paulo. E jogo 14, Juventude e Internacional. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, e lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço da aposta mínima nos canais online é de R$ 30,00. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. E se você quiser saber o preço de outras combinações de apostas, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou consultar o site das Loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Repetindo, loterias.caixa.gov.br. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo para que você, aposte na Bet Nacional, como tá aí na sua tela, no canto direito da sua tela. Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil, profetizou, ganhou, sacou. É só você escanear o QR Code e se cadastrar utilizando o código BEAntena. Na Bet Nacional, além de você apostar na vitória ou no empate, você pode apostar no número de escanteios, número de gols, cartões amarelos. Tem várias bancas para você apostar, portanto vale a pena apostar na Bet Nacional. O Lotecando volta na próxima segunda-feira às 6 da tarde, aqui no som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso aplicativo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher, porque o feminicídio também é problema nosso. Se você souber de algum caso de agressão à mulher, você pode ligar para o telefone 180. Não hesita em ligar não, tá? Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Aqui dá jogo.